Olá, queridos, mais uma vez eu aqui com vocês, pastor João Márcio, para falar um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus, que está dentro da questão do nosso relacionamento saudável. E ontem, lembrando que no estudo de ontem nós falamos sobre a questão da nossa vida ser cheia do Espírito Santo de Deus, e hoje vamos estar falando sobre a nossa intimidade com o nosso Deus. Não sei o que você tem pensado, nem como é ou como está a sua intimidade com Deus dentro do seu relacionamento. Será que você tem podido desfrutar dessa intimidade com Deus? Nós vivemos em dias que tudo é superficial, não é? Principalmente os relacionamentos entre as pessoas tem sido tão superficial, e também não é diferente quanto ao nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender que relacionamento precisa ter intimidade, e quando não tem, também não surte muito efeito na nossa vida. E pensando em Deus, isso é muito sério e prejudicial. Quero começar contigo falando de um texto que fala sobre esse assunto, que está no Salmo 25, o Salmo 25, versículos 12 a 14. Queria que você acompanhasse comigo aí a leitura desse texto tão interessante, que é o Salmo 25, os versos de 12 a 14. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. O homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. O texto, ele começa com a expressão aquele que teme o Senhor. E lá em Provérbios 1, 7, Salomão diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Nesses dias, meus irmãos, muito tem sido o sentimento de medo que tem acometido as pessoas, né? O que a gente mais ouve nesses dias é as pessoas dizendo do seu medo, daquilo que está atemorizando o seu coração. São tantas notícias ruins, são tantas palavras de morte, que o coração das pessoas tem estado cheio de medo. Mas está sendo o medo dessas coisas. Interessante que não há uma expressão de ter um medo, um temor do Senhor, não é? Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma analogia bem interessante, que eu queria que você refletisse comigo nesse estudo. Imagine o seguinte: não sei se você já notou, uma criança, mesmo que pequena, mesmo não estando na presença, ou que a sua mãe seja no seu raio de visão, se ela enfrenta alguma situação de perigo, se ela passa por alguma situação, um problema, uma dificuldade, é como um instinto dentro de si, que automaticamente ela se lembra da mãe, e ela chama pela mãe, não é? Já percebeu isso? E por que será que isso acontece? Isso acontece, queridos, porque existe uma relação tão íntima entre o filho e a criança, que o sentimento que a criança tem é que a sua mãe é a sua proteção, que ela vai salvar, que ela vai ajudar naquele momento de dificuldade que ela está passando ali. Ela vai clamar e a mãe vai socorrer automaticamente. E de fato, o que a gente presencia muitas vezes é quando a mãe escuta ali a voz do filho. Ela pode estar fazendo o que for, ela para tudo e sai em socorro do seu filho. O que a gente pode aprender com essa analogia que eu acabei de colocar? Imagina, querido, que no seu interior, no nosso interior, exista esse sentimento de que
Deus está perto de nós, que o nosso Deus, ele está pronto a nos socorrer a toda e qualquer situação que a gente esteja passando. Então, certamente, se esse sentimento estivesse dentro de nós, você há de convir comigo que muitas das nossas preocupações não existiriam. Muitos dos nossos temores não existiriam. Porque o sentimento que nós traríamos dentro de nós é: o Senhor está conosco. Não é? Por isso que você vai ver a palavra de Deus advertindo tantas vezes sobre essa questão, não é? Do pecado, da ansiedade, das preocupações que tomam conta do coração do ser humano. E a palavra de Deus chamando sempre a atenção, lá em Mateus 6, você vai ver a palavra chamando a atenção: não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas quando você vê alguém com esse sentimento, é como dizer, como que a gente pode ser tão incrédulo? É como Jesus falou para os discípulos naquele dia da tempestade ali, dentro daquele barco, né? E ele faz aquela oração: até quando estarei no meio de vós? Uma geração incrédula. Até quando a gente vai se deixar levar por esse sentimento de incredulidade? Se a gente tem a consciência de que o Senhor está conosco, pertinho de nós, em nossa volta, certamente que esses sentimentos não assolarão o nosso coração. E muito daquilo que a gente está enfrentando nesses dias vai ser dissipado no nome de Jesus. Uma coisa que a gente percebe aí no versículo 14, que é bem interessante também, né? É que o texto diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Olha que interessante, queridos. O Senhor confia os seus segredos àquele que o teme. Então, veja que Jesus, lá em João capítulo 5, no versículo 20, na primeira parte, na parte A, diz: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Uma das maiores marcas, queridos, da intimidade é exatamente quando a gente dá a conhecer os nossos segredos. Você, no seu relacionamento com o Senhor, tem dado a conhecer a Ele todos os seus segredos, todos os seus sentimentos? Às vezes a gente pode responder: sim, com certeza, eu tenho falado tudo, eu tenho comentado com Deus, eu tenho aberto o meu coração, falado todas as coisas para o Senhor. Mas será que a gente tem ouvido os segredos de Deus? Será que a gente está ouvindo aquilo que Deus tem falado na sua intimidade? Vem à minha mente agora aquele texto onde Deus fala com Abraão e Deus vai destruir, vai mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra. E o Senhor diz: acaso eu vou ocultar o que eu estou por fazer ao meu servo Abraão? Não é? Então, e ele vai, e ele fala para Abraão. Já pensou, querido? Nós estamos vivendo em dias tão difíceis. Eu confesso para vocês que eu tenho clamado a Deus, eu tenho procurado ser intenso na presença de Deus nesses dias, eu tenho procurado aumentar a minha intimidade com Deus. Eu estou com os meus ouvidos atentos, procurando ouvir algo da intimidade de Deus sobre aquilo que nós estamos enfrentando nesses dias. E você? Você tem procurado ouvir de Deus? Você tem intensificado a sua intimidade na presença de Deus nesses dias? Eu quero encerrar o nosso tempo de meditação hoje com um outro texto de Salmo, Salmo 63. A gente vai ler todo esse salmo. Eu queria que você fizesse desse salmo uma oração. Amém?
que você usasse esse salmo no dia de hoje como uma oração ao Senhor. Olha só o que o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. O teu nome levanto as minhas mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilos nos meus lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Ó Rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O salmista, querido, fala de uma busca intensa, uma busca muito intensa na presença de Deus, como uma terra sedenta, como alguém que está em um deserto. Será que a gente tem passado por um tempo de deserto nesses dias? Veja algumas expressões que o salmista usa aqui. Expressões muito interessantes, como os meus lábios, as minhas mãos, a minha alma, a minha boca. Em outras palavras, todo o meu ser, cheio de vida, cheio de bênção, cheio de júbilo, cheio de fartura, de satisfação e louvor ao nosso Deus. Onde estão focados, queridos, nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso pensamento nesses dias? Isso vai definir o estado do nosso coração. Existe uma lei chamada lei dos 4 minutos. Essa lei diz que quando nós somos tentados, quando nós somos levados à tentação por alguma coisa errada, se a gente conseguir desviar a nossa atenção para outra coisa por 4 minutos ou mais, essa tentação vai passar, ela vai ser dissipada. Então, que a gente desvie a nossa mente dessas coisas ruins e que a gente volte o nosso pensamento, o nosso coração para o Senhor nesses dias. Que a intimidade do Senhor seja a nossa busca, que você deseje mais do que tudo essa intimidade, que você estenda os seus ouvidos ao Senhor nesses dias, para que Ele possa revelar a você os seus segredos, aquilo que Ele tem preparado para os seus filhos, aquilo que Ele tem para dar a conhecer aos seus amigos, como diz a palavra do Senhor. Lance mão das palavras do salmista, querido, nesse dia. Deseje com intensidade essa intensidade. Fuja da superficialidade. Fuja. Não permita que esses sentimentos, que essas circunstâncias venham desviar o seu propósito e você deixe de ouvir do Senhor. Amém? Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero só lembrar você, hoje será o nosso último estudo nesse tema do nosso relacionamento com Deus, e a partir de amanhã a gente começa um novo tema, e o tema vai ser crescendo no nosso relacionamento conosco mesmo. Você não imagina o quanto isso vai fazer você crescer, abrir a sua mente sobre como que a gente precisa crescer no nosso relacionamento conosco mesmo. Amém? E o primeiro estudo que a gente vai ter amanhã nesse tema será sondando
a sua vida, sondando a sua vida. Amém? Que o Senhor te ajude a crescer cada vez mais. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, te louvar pela oportunidade ímpar de estar com os meus irmãos, de saber, Pai, que a intimidade do Senhor abre portas, a intimidade com o Senhor, Pai, nos faz enxergar e ouvir coisas, ó Pai, que muitos não conseguem ouvir, porque o Senhor revela para nós, na sua intimidade, ó Pai, segredos íntimos, reservado apenas àqueles que têm esse tipo de relacionamento com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a aprofundar o nosso relacionamento nesses dias contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima.